Oi pessoal, tudo bom? Imagina essa seguinte cena de horror. Você de repente está ali tranquilamente, você não sente nada e você olha para baixo e vê um mar de sangue, quase literalmente um mar de sangue, muito sangue. Então você, ao mesmo tempo que você é pega de surpresa e você tenta arrumar um jeito de interromper aquilo, de parar aquele sangramento, e você tenta descobrir, voltar na sua cabeça o que pode ter causado aquilo, mas você não lembra de nenhum tipo de corte, perfuração, pancada, nada aconteceu. Então aquilo é uma história de horror e ao mesmo tempo um mistério. Conseguiu imaginar? Essa história é mais comum do que você pensa. Todos os dias, médicos que tratam varizes, seja em consultório ou no hospital, recebem visitas de pacientes que estão se esvaindo em sangue, com sangramento nas pernas por conta das varizes, ou um paciente que já teve um sangramento e fica assustado e quer entender isso melhor o mais rápido possível. Então esse vídeo de hoje é um vídeo que me orgulha muito, porque ele é quase um serviço de utilidade pública. Então a gente hoje vai tentar junto decifrar esse mistério, entender um pouco mais do porquê isso acontece e o que você deve fazer em situações como essa. Por que as varizes podem sangrar? Em primeiro lugar, é interessante a gente entender que as varizes, como eu já falei em outros vídeos, eu vou deixar aqui no card para vocês um vídeo que eu explico sobre o que são as varizes e como elas se formam. Nesse vídeo eu explico que as varizes elas são veias doentes, com as paredes enfraquecidas e dilatadas. Então, portanto, elas comportam uma quantidade maior de sangue do que o normal. E além disso, elas são veias superficiais, elas estão muito próximas da pele. Então essa é a situação ideal para acontecer um sangramento de uma hora para outra, não é verdade? Graças a Deus, nem tanto. O sangramento das varizes ela é uma situação que não é tão comum assim. Mas sempre que ela acontece, é uma situação muito delicada e muito perigosa. Porque, como eu já expliquei também em um outro videozinho sobre os sintomas das varizes, o sangue dentro das varizes é um sangue que ele está sob uma pressão muito alta, por conta da congestão venosa, que é aquele sangue represado que fica mais para a parte de baixo das pernas, pela dificuldade do sangue subir contra a gravidade em direção ao coração. Essa congestão venosa é que é o principal fator perpetuador das varizes e o principal causador dos sintomas. Isso vai fazer com que um sangramento, mesmo sendo venoso, seja suficiente para a gente perder uma quantidade considerável de sangue. Não vai ser qualquer vasinho que vai causar um sangramento importante nesse nível. Geralmente aqueles vasinhos menores, eles podem até causar um sangramento, mas por eles serem muito pequenos, normalmente eles cessam sozinhos. Ou no máximo eles vão causar um hematoma quando eles se rompem por dentro da pele. Esses sangramentos mais vultuosos, mais importantes, geralmente eles acontecem em varizes mais doentes, em casos mais avançados, aquelas varizes bem dilatadas que fazem relevo na pele. O que vai iniciar um sangramento das varizes? O sangramento das varizes ele pode acontecer sim de forma espontânea, sem nada para causar, porque como eu falei, as varizes elas estão com uma pressão aumentada de sangue. Mas geralmente o que acontece são pequenos traumatismos, seja às vezes muito pequenos, seja um esbarrão ou um arranhão, às vezes já é o suficiente para romper aquela veia que está muito superficial na pele e tem a parede muito enfraquecida. Então esses pequenos traumas, mesmo de tão pequenos, às vezes a pessoa nem percebe que teve, mas já pode ser o suficiente para causar uma hemorragia importante. Em alguns casos, a pele da pessoa e a espessura da parede das varizes ela é tão fininha que até o ato de coçar a perna, coçar as varizes, já pode ser trauma suficiente para iniciar um sangramento. Isso é uma coisa perigosa porque às vezes isso geralmente acontece quando a pessoa está dormindo. Então ela coça, o sangramento começa e às vezes demora muito para a pessoa perceber que ela está perdendo sangue. Essa é uma situação que pode ser arriscada em alguns casos. Por isso, em pacientes com varizes, qualquer machucadinho na perna, ela merece atenção até ela estar completamente cicatrizada, porque a combinação de um ferimento com a pele muito fina nessa região do machucado e as varizes não é uma combinação boa. Uma coisa que muitos pacientes chegam aqui com um certo medo, um certo receio, é por conta da prática de atividade física. Durante a atividade física, eu já falei sobre isso em outros vídeos,
às vezes elas vão ficar mais dilatadas. Porém, a veia ela não vai simplesmente explodir de uma hora para outra. Quanto a isso, você pode ficar tranquila. Porém, é interessante ter um cuidado redobrado com relação a esbarrões, a pancadas em práticas de atividade física, por exemplo, como a musculação e atividades de contato, como lutas. Eu já expliquei que a atividade física ela é muito benéfica para a circulação e para as varizes. Então eu vou deixar no card aqui um videozinho onde eu falo sobre as lendas e que inclusive uma delas é a atividade física quando se tem varizes. Um sangramento por varizes é uma coisa perigosa? Bem, por tudo que a gente já explicou aqui, sim, as varizes elas têm potencial para causar um sangramento grande, importante. E se ela não for controlada rápido, ela pode causar tanto ao ponto de causar uma anemia importante ou em situações extremas, no paciente que já estiver muito debilitado por alguma doença, ela pode sim causar até a morte. Nesse sentido, merece muita atenção os pacientes idosos que têm uma tolerância menor à perda sanguínea. E pacientes que já tiveram sangramento antes também devem se preocupar um pouco mais, especialmente na hora de dormir, porque se acontecer um sangramento nesses casos, o paciente pode sangrar sem parar e sem perceber, até que o pior possa acontecer. Finalmente, o que deve ser feito em caso de varizes sangrando? Primeiro, mantenha calma. Pessoas sem autocontrole, elas vão ficar desesperadas vendo sangue e só vão atrapalhar. Geralmente, o sangramento ele vai acontecer por um orifício pequeno. É muito raro de você rasgar um pedaço grande da veia. Geralmente, ele acontece por um orifício pequenininho. Então, ilumina o ambiente, acende a luz e tenta identificar onde que está exatamente o ponto que está sangrando. A partir daí, esse ponto ele pode ser interrompido com um único dedo. É isso que você vai fazer de cara, colocar o dedo para parar o sangramento naquele momento. A partir daí, você já pode respirar para conseguir pensar nos próximos passos. Não são necessários colocar coisas no local do sangramento, como pasta, como café, nada dessas maluquices que alguém possa estar falando aqui no seu ouvido. Outra coisa interessante também não são necessários colocar toalhas, colocar saco e amarrar a perna. Como eu falei, o sangramento ele acontece por um único orifício pequeno, um único ponto. Quando você enche a perna de toalha, de panos em si, você distribui, você espalha a compressão. Então o ponto mesmo que está sangrando, ele não vai estar sendo comprimido, não vai estar sendo apertado. Então às vezes as pessoas chegam no hospital com a perna cheia de toalha, cheia de pano, cheia de saco e continua sangrando. Quando a pessoa chega, ela ainda está sangrando. Então esquece essa coisa de pano e toalha na perna nessa situação. Outra coisa importante, esqueça o torniquete, nada de torniquete, isso aqui não é filme de ação. Os torniquetes, eles não são usados em quase nenhuma situação na prática médica hoje em dia, muito menos em sangramentos venosos. Quando você coloca um torniquete, a primeira coisa que vai fechar são as veias superficiais. O sangue quase sempre ele vai continuar descendo pelas artérias. Então, como você fechou as veias, o sangue vai continuar descendo e não vai conseguir subir. Isso vai piorar a congestão venosa e piorar a pressão de sangue e o sangramento pelas varizes. Então, torniquete nesses casos está proibido. Mas e agora? O que fazer? Eu fico com a mão ali para sempre? Não. O sangue, o nosso próprio sangue, ele tem tudo que é o necessário, suficiente dentro dele para interromper um sangramento, como as plaquetas, os fatores de coagulação, que são proteínas que trabalham para estancar o sangramento, desde que ele não continue saindo do sangue. Então, uma das hipóteses é sim você ficar com o dedo ou a mão apertando o local do sangramento por vários minutos, 20, 30 minutos, que geralmente ele vai parar sozinho. Uma outra opção é, se você tiver material de curativo na sua casa, como gaze, atadura, esparadrapo, que inclusive são materiais que eu aconselho que pessoas com varizes mais dilatadas sempre tenham em casa. Nesses casos você pode, primeiro, fazer um quadradinho ou um enroladinho de gaze e colocar exclusivamente em cima do local do sangramento, como se aquele bolinho de gaze fosse substituir o seu dedo que estava apertando ali. Nada de gaze inteira, nada para não espalhar a pressão da compressão.
É uma coisa pequenininha que é como se tivesse o seu próprio dedo apertando aquela região ali. E depois enrolar aquela área com a atadura apertada, mas não demais para não interromper também a circulação, e fixar aquilo com esparadrapo. Com esse curativo no local, o seu próprio organismo vai se encarregar de interromper o sangramento. E agora, então, aí eu já devo correr para o hospital? Não necessariamente também. Tem pessoas que já estão acostumadas um pouco mais até com sangramento, já sabem o que fazer e elas, nesses casos, elas nem cogitam ir parar numa emergência por conta disso, principalmente nos tempos de hoje de pandemia. Porém, tem situações que aí sim é importante você procurar uma emergência mesmo com sangramento contido. Por exemplo, em situações que houve um sangramento muito grande, que houve muito sangue, é um pouco complicado eu dizer para você o que é muito sangue, porque principalmente para pessoas desacostumadas, ver qualquer sangue ali no chão da sua casa é muito sangue. O que eu quero dizer aqui é em caso de qualquer tipo de situação de sangramento que não foi contida rapidamente. Também em pacientes idosos que geralmente bebem pouco líquido e por isso eles têm tolerância menor a perdas sanguíneas. Esses também é prudente que eles sejam conduzidos a uma emergência, especialmente se eles estão portadores de outras doenças crônicas. E também em casos que o paciente tenha qualquer tipo de sintoma, como por exemplo, dificuldade para respirar, tontura, sensação de fraqueza ou desmaio, boca seca, sede em excesso. Esses sintomas querem dizer que o paciente possa ter perdido sangue além da conta. Em alguns casos pode ser preciso fazer uma hidratação ou algum outro tipo de cuidado. Importante falar que as emergências servem para tratar emergências, como o próprio nome diz. Então as suas varizes elas não vão ser tratadas lá, mesmo se elas estiverem sangrando. O que a emergência vai fazer é controlar, por exemplo, uma anemia ou uma desidratação importante ou interromper o sangramento caso esse ainda não tenha sido feito. E quais cuidados eu devo tomar agora? Bom, agora você deve dar tempo para o seu organismo se recuperar. Então esse curativo ele deve ser mantido por mais ou menos 24 horas para dar chance do sangue se coagular e de recuperar aquela barreira da pele que se perdeu. Mantenha as pernas para o alto, em repouso, para ajudar no funcionamento da circulação e aliviar a pressão das varizes. Após essas 24 horas, evite tirar o curativo seco. Hidrate, molha bem o curativo e tira também com água corrente para evitar que na hora que você vai tirar se solte um coágulo que podia estar parando o sangramento e volte a acontecer tudo de novo. Após isso, a pele da região ela ainda vai estar muito sensível, então é interessante manter o repouso, evitar a atividade física nos próximos dias, manter a pele da região bem hidratada e talvez seja interessante manter o curativo ali diariamente até a total cicatrização da pele ali da ferida. E finalmente, as varizes que sangram, elas devem ser encaradas como varizes desenvolvidas. São casos mais avançados que já têm uma complicação, elas já não são mais simples varizes. Isso é um grande indicativo de que essas varizes já estão no estágio avançado, então que elas merecem tratamento o mais breve possível. Então procura um tratamento o quanto antes, procure o seu médico vascular para que ele possa te orientar nesse sentido. Hoje em dia, mesmo essas varizes que sangram, existem opções de tratamentos para elas sem necessidade de cirurgia e sem repouso. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu site onde você pode ver alguns materiais onde eu explico mais sobre esses tratamentos mais modernos. Se esse vídeo foi útil para você, não se esquece de dar um joinha e de se inscrever no canal para você não perder os novos vídeos. Toda semana eu estou postando vídeo novo aqui para poder te orientar com relação às varizes, dicas, prevenções, tratamentos e tudo mais. Pega esse vídeo também e encaminha para quem você acha que pode estar precisando. Obrigado por ficar comigo até aqui e até a próxima.